Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com a edição 149 do Quarta Categoria, Casa da Série D no mundo dos podcasts, desde 2020 e com exibição no canal Nosso Futebol desde 2024. E eu começo essa edição pedindo para que você nos siga nas redes sociais, a gente está no @pcategoria, tanto no Instagram quanto também no X, né, que é o antigo Twitter. Compartilhe nossos episódios que estão nos tocadores de podcasts. Vai no nosso canal do YouTube, se inscreve por lá, deixa seu like nos nossos episódios, né? Que isso ajuda bastante a gente. E, claro, sai espalhando para todo mundo que a gente está também em exibição no canal Nosso Futebol desde o ano passado. E agora a gente já passou pela quarta rodada, né, da Série D do Campeonato Brasileiro, ela foi quase toda cumprida. Nesse momento que a gente está gravando, falta apenas o duelo entre Trem e o Maitá, mas até agora temos apenas o CSA com 100% de aproveitamento, depois de 4 rodadas. Tivemos também muitos resultados surpreendentes e trocas de treinadores, além, claro, da principal novidade dessa rodada, foram os primeiros jogos transmitidos dessa vez com anuência da CBF, né? Porque na primeira rodada a gente teve ali algum pessoal que era transgressor, que não respeitou a orientação da CBF e passou os jogos de qualquer maneira, mas agora a CBF permitiu as primeiras transmissões e a gente, claro, se beneficia disso, porque a gente vai ter mais embasamento para trazer para vocês o conteúdo sobre o que rolou na Série D do Campeonato Brasileiro. E, claro, comigo estão aqui meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos para a gente falar sobre essa quarta rodada da competição. Satisfação, meus amigos. Saudações, Edson, Marcos, todos e todas nos escutam, nos assistem também para o Nosso Futebol. Série D, né, como você citou, com transmissão agora, não de todos os jogos, ainda está engatinhando, mas começou, né? Demorou, mas começou. Destacar também o Asa, né, o único 100% da competição. Santa Cruz e América, talvez o jogo mais pesado da história da Série D. E também os artilheiros, né, muitos gols, muitos jogadores com 2 gols marcados na rodada. Né, então deu até polêmica na seleção da rodada para definir quem entraria nessa. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amiga e amigo ouvinte que acompanha o Quarta Categoria na Podosfera e a você que acompanha também pelo canal Nosso Futebol. Para mim foi uma rodada assim que eu posso destacar que tivemos algumas surpresas, né? Seja no resultado assim do jogo, esperando um time, uma zebra, que acaba acontecendo uma zebra, né? A gente espera que um time vença, acaba tendo uma surpresa dentro de campo, ou também por conta de um placar muito elástico, um jogo que teoricamente deveria ser equilibrado. Então temos alguns resultados aí que fugiram do padrão e vamos comentar agora sobre eles. Agora não, porque antes tem a nossa vinhetinha, mas daqui a pouquinho a gente comenta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. A gente chega para falar sobre a quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, né, que aconteceu no último fim de semana, muitos jogos importantes, o Felipe trouxe muito bem, talvez o maior jogo da história da Série D do Campeonato Brasileiro, que foi esse confronto a Santa Cruz e América de Natal, que teve o Arruda mais uma vez lotado, né, 0 novidades. Então a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para mostrar por aqui também. A gente começa pelo grupo A1, né? A gente teve a vitória do Independência por 4-1 sobre o Gás. Manauara e Águia de Marabá ficaram no empate por 0-0. Tunaluso venceu o Manaus por 3-0. E aí, como a gente trouxe, né, a gente está gravando antes da realização da partida entre Trem e o Maitá, que vão jogar na quarta-feira, no dia 14 à noite. E aí a gente tem a classificação desse grupo A aparecendo na tela, né? Tunaluso tem 9 pontos, Manauara 8, Águia de Marabá 8 e o Independência fecha o G4 com 7 pontos. Depois vem Manaus com 5 pontos, Trem com 2 pontos, Gás com 1 ponto e o Maitá com 1 ponto somado também. E aí, Felipe, a gente teve uma vitória expressiva da Tunaluso sobre o Manaus, né? Com 2 gols de Jaime e 1 do Ronald Santana, que é um dos goleadores dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Resultado que acabou chamando muita atenção nesse grupo, nessa rodada. Exatamente, né, Alisson? Na Luz, né, vem
Perdão, veio de uma derrota para o Manauara por 3-0, né? Que a gente ficou aqui questionando a força da equipe paraense, e agora conseguiu uma vitória muito forte contra o rival do Manauara, né? O Manaus, também por 3-0, uma grande partida do Jaime e do Ronald, comandaram a vitória. O Jaime fez 2 gols, o Ronald fez o outro, esse inclusive. A Tuna Luz mostrou força, né? Que a gente ficou na dúvida, a resposta foi muito rápida em relação ao que a gente tinha de dúvida. Claro que é o começo, mas a resposta foi muito bem dada, né? Um 3-0 bem sólido para cima do Manaus. Manaus que vem numa queda, digamos aí, vem numa queda com uma primeira rodada, um início, mas não vem, né, no G4, né, que era uma expectativa da equipe desde o início. E a Tuna Luz conseguiu uma boa resposta, como citei, uma semana depois de uma derrota que foi muito forte, né, muito desnivelada, né? Digamos, o Manauara foi muito melhor que a Tuna Luz, e acabou dessa vez, foi o contrário, entre aspas, né? Já que o rival não era o Manauara, era o Manaus. Então a Luz respondeu muito bem essa derrota que teve na rodada anterior. Agora está no G4, mostrando e confiando muito nessa dupla de ataque, né? O Jaime, Ronald e também o Alex Silva, se não estou enganado. Então um trio, né, de ataque aí que a Tuna vem apostando para essa Série D, que deve continuar aí a fazer bons jogos para manter a equipe no G4. Eu acho que esse Tuna 3 Manaus 0 foi o primeiro placar assim, que a gente pode considerar uma surpresa da rodada, não pelo resultado em si. A Tuna bateu o Manaus, que é jogando em casa, a gente espera que a Tuna seja superior, seja qual for o adversário, pelo menos ali do grupo A1. Jogando em casa, a gente espera uma boa atuação da Tuna, mas não 3-0 em cima do Manaus. Esperava também que o Manaus, mesmo jogando fora, diante de um adversário muito forte, pudesse fazer frente, dificultar um pouco mais. Acabou sendo um placar um pouco mais dilatado. E por falar em placar dilatado, queria destacar essa goleada também do Independência por 4-1 sobre o Gás. E a goleada tem dois lados de uma moeda, né? Por um lado, mostrou que o Independência aparentemente está um passo à frente dos outros 3 times ali que devem ficar de coadjuvante, né? E eu cito aí esses 3 coadjuvantes porque a gente está sendo uma tendência, embora o Independência tenha entrado no G4, que as equipes do Pará e do Amazonas saiam na frente das outras 4. Né? E o Independência entrando agora no G4 mostra que está um pouco acima dessas outras equipes mais fracas do grupo e ainda rivaliza ali com o Manaus nessa briga pela 4ª vaga. Por outro, eu senti que essa goleada escondeu alguns problemas da equipe do Independência, porque passou por um primeiro tempo bem desorganizado, né, saiu perdendo para o Gás, cedeu muitos espaços, embora tenha também buscado o ataque, e no primeiro tempo o destaque da partida foi o goleiro Tião, né, que fez boas defesas e impediu que o Gás construísse uma vantagem maior. E no segundo tempo, aí sim, a goleada foi construída com muita tranquilidade, né? E o Independência conseguiu uma boa vitória para entrar no G4 e já colocar um peso ainda maior nas costas do Manaus. E agora o próximo jogo no Independência é contra o Trem fora de casa. O Trem ainda que joga nessa rodada contra o Maitá. Vai ser uma briga boa ali pela 4ª vaga, né, entre essas 3 equipes. O Trem até já mostrou um bom futebol, até no próprio jogo contra a Tuna Luso fora de casa, chegou até a estar ganhando por 2-1 lá no Pará, né? Acabou tomando a virada para 4-2. Então talvez seja a principal briga entre as equipes, né, fora do eixo de Pará e Amazonas, para ver quem é que briga contra talvez o Manaus, né? E um destaque também desse grupo, de time, na verdade, desse grupo A1 é o Manauara, que não sabe demitir treinador, né? Porque no ano passado ele era comandado pelo Alan George, aí chegou o Marcelo Vilar para a Série D e o George virou diretor de futebol. E o Marcelo Vilar fez aquela campanha e tudo mais, renovou para essa temporada, teve aquela passagem que a gente até conversou com ele aqui no 4ª categoria, ele foi para o Ferroviário, fazia Fares Lopes, depois voltou para o Manauara, fez o campeonato amazonense, e aí precisou passar por uma leve cirurgia cardíaca. E nesse inteirinho, o Manauara anunciou Luiz Carlos Vinck e colocou o Marcelo Vilar como diretor de futebol. E aí o Marcelo Vilar claramente não era isso que ele queria, porque
2 semanas depois de virar diretor do futebol, ele aceitou proposta e vai treinar o 13, que perdeu o Felipe Surian para o capital nessa dança dos treinadores aí na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, essa questão, uma da hora precisa saber lidar com o desapego, né? Porque é um clube novo aí que está começando a lidar com isso, tem que saber demitir treinador, né? Não é essa de ficar com gratidão eterna também, não. Por mais que o Marcelo Vilar tenha feito uma boa campanha por lá. Mas agora a gente parte para o grupo A2. E só para finalizar, Marcos, sobre essa história, fui confirmar todas essas situações com a Camila Leonel, né? Que escreve para o guia da revista Série Z, o guia da Série D, e me passou muitas informações aqui que eu estou reproduzindo e se ela diz, eu confio. Fala, Marcos. E destaque aí pro retorno também do Renatinho Potiguar pro Manaus, né? Essa derrota aí por 3-0 fora de casa, o Júlio César acabou sendo demitido, né? E o Renatinho, depois de um título piauiense com o Piauí, né? Com o Enxuga Rato, agora está assumindo a frente do Manaus novamente, né? Exatamente, está de volta aí ao Manaus, o Renatinho Potiguar, né? Que já havia passado por lá, teve um bom desempenho por lá. Agora vamos para o grupo A2, né, que teve a vitória do Altos por 1-0 sobre o Maracanã. O Iguatu fez 3-0 no Parnaíba. Imperatriz venceu o duelo maranhense contra o Sampaio Corrêa, que preocupa bastante. E tivemos o jogo com mais gols dessa chave, aí o Maranhão, que acabou derrotado no Castelão pelo Tocantinópolis pelo placar de 3-2. Aí na tabela do grupo A2, a gente tem o Altos com 8 pontos, Imperatriz com 7, Iguatu com 6 e o Tocantinópolis ainda fecha o G4 com 6 pontos. Abaixo, Maranhão com 5, Maracanã com 5, Sampaio Corrêa só 4 pontos na penúltima posição da chave, à frente apenas do Parnaíba, que só tem 1 ponto e 1 empate somado até agora na competição. E acho que não dá para fugir, Marcos, que o grande destaque, né, apesar desse duelo maranhense aí que deixou o Sampaio Corrêa em situação bem complicada nesse início. Está complicado, entre aspas, porque ele está a 2 pontos do G4, né? Mas não era algo que se esperava de um clube do tamanho do Sampaio, aí passadas 4 rodadas. Mas tivemos aí como grande destaque esse duelo entre Maranhão e Tocantinópolis, que acabou com vitória da equipe do Tocantins por 3-2. E aí temos como destaque o Gabriel, que fez 2 gols para a equipe do Tocantinópolis, né? Foi um destaque aí do jogo, né? E eu sinto que eu ziquei um pouquinho o Maranhão, né? Falei no episódio anterior que o demolidor de cartaz estava vindo de uma sequência boa, somando estadual e Série D, estava sem tomar gol a 4 jogos, e aí de repente entra para essa rodada e sofre 3 do Tocantinópolis jogando em casa, e com alguns erros defensivos um pouco ruins, assim, né? Que, especialmente na bola aérea, né? 2 falhas da defesa nas bolas cruzadas na área, geraram 2 gols para a equipe do Tocantinópolis, e ainda no terceiro gol marcado por Ítalo, né? Eu até entendo também que houve uma falha de posicionamento da defesa, né? A gente daqui a pouco vai passar pelo terceiro gol, aí tá aí a primeira falha defensiva da defesa do Maranhão, né? Em bola alçada na área. O Maranhão ainda teve 2 vezes na frente do placar, né? Poderia ter segurado melhor o resultado. Tá aí o segundo gol da equipe do Maranhão. Na sequência vai ter outra falha defensiva na bola aérea, né? No terceiro gol, falando do terceiro gol novamente, daqui a pouco vai passar. Gol marcado por Ítalo. Também entendo que houve uma falha de posicionamento, mas eu prefiro destacar o belo passing do Kevin no meio da defesa da equipe do Maranhão para virar a partida em grande estilo, né? O Mac, como eu falei, 2 vezes na frente do placar, não pode deixar pontos para passing, especialmente dentro de casa. E o Tocantinópolis já não é a primeira vez. Aí, ó, belíssimo passe, né? Para o terceiro gol do Tocantinópolis, que decretou a vitória da equipe do Tocantins. E, como eu ia falando, o Tocantinópolis não é a primeira vez que demonstra na competição que pode buscar bons resultados fora de casa. Foi assim contra o Altos, quando saiu na frente, tomou um empate só no finalzinho, né, e agora conseguiu finalmente os 3 pontos jogando distante de seus domínios, né? Então é uma equipe que vem se mostrando muito perigosa. Falando sobre o confronto maranhense, né? Foi o segundo confronto em uma semana dos clubes, né? O Imperatriz venceu o Sampaio Corrêa em São Luís e eliminou o time do Maranhense, né? Isso fez com que o Sampaio não tenha calendário para o ano que vem, né? Caso não suba, ou caso o Maranhão e o Imperatriz
não subam também para a Série C, né? Vai ter que depender dos rivais caso não consiga fazer o que tanto quer, né? Que é voltar à Série C nesse bate e volta. E dessa vez perdeu lá em Imperatriz por 1-0, né? O Imperatriz aí, acho uma das melhores semanas da história do clube, né? Porque consegue bater o grande clube do estado 2 vezes, aquela briga eterna entre interior e capital, né? O Imperatriz, pelo menos para mim, é o maior clube do interior assim, na história, e conseguiu fazer esse 1-0 para cima do Sampaio, agora em casa, e se consolidou nessa briga, né? Enquanto o Sampaio Corrêa, cada tropeço que a equipe tem, a gente tem mais certeza que a gente fez bem em não apostar muita coisa no Sampaio. Claro que a gente apostou até que avançaria de fase, mas de fato, dos clubes assim de camisa pesada, é o que mais preocupa, e a tabela mostra bem isso, né? Com essa penúltima posição, apesar, como você citou, de ter apenas 2 pontos de diferença para o quarto colocado, mas o desempenho também é preocupante, né? O time não consegue transformar, não consegue fazer bons jogos. Teve uma vitória, mas não conseguiu repetir nem o resultado, né? Que é esse início de Série D é bem importante, mais o resultado do que o desempenho, porque o desempenho vem a partir vem como consequência, digamos. E o Sampaio agora sendo uma crise maior ainda, né? E essa pressão de não ter a vaga na próxima Série D, nem a Copa do Brasil, nem a Copa do Nordeste vai ter a pré, caso se confirme, mas uma pressão enorme para cima do Sampaio Corrêa, que não vivia isso há 13, 14 anos, desde que subiu da Série D para a Série C, se consolidou nas primeiras divisões, mas agora vive com a realidade da Série D. Uma situação complicada, bastante complicada do Sampaio Corrêa, não só nessa Série D, mas pensando já no futuro, na temporada que vem. Só para completar, né, os gols do Maranhão foram marcados por Vitinho e Lucas Manga. Quem marcou os marcadores dos gols da vitória do Tocantinópolis foram Gabriel 2 vezes e Ítalo. Agora a gente vai para o grupo A3, né, que foi aberto na noite de sexta-feira. Bem interessante, inclusive, esse jogo na noite de sexta-feira. Gostei da experiência, até porque o Arruda estava lotado para ver o Santa Cruz vencer o América de Natal por 2-1, com 2 gols do Thiago Galhardo para o Santa. O outro Santa Cruz, o do Rio Grande do Norte, foi derrotado pelo Central em casa por 2-0. Perdão. O Horizonte perdeu por 1-0 para o 13, que marcou com Pipico. O Galo venceu a sua segunda partida consecutiva, só que logo depois da partida não, né? 2 dias depois da partida, o Felipe Surian, treinador, pediu demissão, e aí foi contratado o Marcelo Villar, que a gente já falou. O Marcelo Villar vai para sua sexta temporada no 13, ele que foi campeão paraibano em 2010 e 2011 pelo Galo da Borborema. E o Souza, na estreia do Francisco Diá, mostrou que não estava tudo bem com o Foiane por lá não, porque logo na primeira partida, o Ferroviário, que tinha tomado só 3 gols nas 3 primeiras rodadas, levou 4. Souza venceu por 4-0 a equipe do Ferroviário no Marizão e conseguiu sua primeira vitória nessa Série D. E aí a tabela do grupo A3, né, tem o Santa Cruz na liderança com 10 pontos, seguido pelo América de Natal, que está com 7. Central também tem 7 pontos e o Ferroviário ainda fecha o G4 com 6 pontos, mas empatado em pontos com o 13, que está na 5ª posição, depois dessa reação de 2 vitórias consecutivas, mas o 13 tem um saldo inferior, né, -3 contra -2. O Souza, que estava sem vencer e sem marcar gols, agora ele está a 2 pontos do G4, e aí dá para ter uma perspectiva diferente com a do Sampaio Corrêa, apesar de ser a situação semelhante na tabela, né, porque o Souza vinha sem vencer e acabou conseguindo a vitória, conseguiu reagir, enquanto o Sampaio está estagnado. Santa Cruz de Natal, 4 pontos, e o Horizonte tem 1 ponto só. E, claro, o grande destaque dessa rodada foi a partida entre Santa Cruz e América de Natal. Falei dos 2 gols do Thiago Galhardo, que garantiram a vitória do Santa por 2-1, mas o nosso momento aquele é do jogador que marcou o gol do Mecão. Souza, 37 anos, volante que virou meia, né? Ex-Palmeiras, Ponte Preta, Cruzeiro, Náutico, e que desde o ano passado veste a camisa do Mecão. Ele descontou no segundo tempo para o América, que já perdia por 2-0. Fica com o nosso momento aquele que tranquilamente poderia ser do Thiago Galhardo, mas a gente prioriza quem não foi ainda, né? O Thiago Galhardo foi o nosso protagonista do momento aquele
da semana passada, Felipe, mas está aí o gol do Souza e depois a gente vai acompanhar os 2 gols do Thiago Galhardo que garantiram a vitória do Santa Cruz, que deixa o time na liderança com 10 pontos aí nesse grupo A3 e o Santa Cruz que está invicto ainda na competição. A gente tem sempre que, né, nesse início de competição, falar que, como eu disse, é início de competição, mas quando um clube contrata um famoso aquele, espera o que o Thiago Galhardo fez nesse jogo, né? Os 2 gols, ainda mais contra o América, um jogo muito pesado, na história da competição, não só nessa edição, a edição, sem dúvida, é o maior, mas ele conseguiu aí fazer 2 gols, um aproveitando o rebote do goleiro e o outro foi um bonito gol, né? Bem trabalhado pela equipe Santa Cruz, conseguiu fazer, agora a gente está vendo, o segundo gol da equipe. E se falando sobre sexta-feira, né, é um jogo de Série B, digamos, na Série D, né? Não acontece há 11 anos a Série B, mas é um jogo que poderia muito bem estar sendo disputado na Série B. E o Santa Cruz, né, se consolida muito bem, é uma vitória muito importante, né? Porque, como eu citei, você não confronto tão pesado assim, é o jogo que você pode confirmar expectativas, né? E a torcida do Santa Cruz agora está bem empolgada com a perspectiva do que o time pode, de onde o time pode chegar na competição, né? E esse jogo é vital. Apesar que o grupo A3 sempre tem um jogo que é vital, né? Já que 5 times aí formam um quinteto de jogos pesados na competição. E o Souza, né, como você citou, é mais um, né, que também pode ser colocado, porque ele, apesar do ano passado não ter subido para a Série C com o América, ele também tem um papel muito importante para a equipe, e quando você contrata, como você tem, um jogador tarimbado, com experiência na Série A, experiência na Série B, você quer que ele faça diferença na Série D, né, e pelo menos o Thiago Galhardo fez esse jogo, e agora deve ter mais tranquilidade para continuar nessa toada, né? Já que ele gosta de falar muito e aí está mostrando que em campo também resolve também. Esse jogo foi bem emblemático, né, da situação dos dois, desculpa, Marcos, que são 2 SAFs, né, 2 expectativas muito altas para Santa Cruz e América de Natal, e os gols marcados por Thiago Galhardo e Souza mostra que os clubes também não estão para brincadeira nessa Série D. Só uma coisa antes, né, a gente falou sobre o jogo pesado, né, teve a ABC e a América também, né, tá para fazer essa competição aí, mas o interestadual entre 2 equipes que chegaram na Série A neste século e são bem torcidas também, chama muita atenção também, né? O Thiago Galhardo que se comparou a chegada dele com o Neymar no Santos, né? Para você ver as coisas que ele fala, digamos. Não, ele está em vantagem porque ele está jogando, né? Exatamente. Eu ia até falar isso, quando se faz uma contratação que choca o país, espera-se que ele choque o país também dentro de campo, resolvendo jogos. Exatamente. E a gente trouxe um momento aquele, o Souza do América de Natal, e agora a gente fala, Marcos, do Souza, né, que teve aí a estreia do Francisco Diá e uma vitória por 4-0 sobre o Ferroviário, que eu imagino que pouco a gente vai conseguir golear o Ferroviário, que vinha fazendo um bom início de Série D, e com 2 gols do Diego Ceará, né, que não marcava gols desde a semifinal do Campeonato Paraibano, 2 meses passando em branco. E o Diego Ceará marcou 2 gols. Quem fez o primeiro gol foi o Luiz Henrique, né? Aquele grande destaque da Série C do Souza de 2023, que bateu no mata-mata do acesso, perdeu para a Ferroviária. E o Marcelo Duarte completou o placar. Eu vou falar uma coisa aqui que vai chatear um amigo nosso, né? Um abraço para Hugo Ricardo, torcedor do Santos. Ele estava feliz agora com o assunto passado, agora ele vai ficar incomodado. Vai ficar incomodado porque, assim, se teve um jogo que roubou a cena no grupo A3, não foi a Santa Cruz e a América, foi sim a goleada do Souza para cima do Ferroviário. E aí eu não vou falar só do Souza, né, que também teve a estreia do Francisco Diá, conseguiu uma goleada por 4-0, mas também pela má atuação do Ferroviário, né? É um confronto grande também, assim, talvez não de tanto do tamanho de Santa Cruz e América de Natal, mas é um confronto de 2 equipes. O Souza campeão, está bicampeão paraibano, Ferroviário que foi campeão invicto da Série D 2 temporadas atrás, 3 temporadas atrás. Então se espera um equilíbrio. E quando acontece um resultado como esse, com todo respeito ao meu amigo Hugo, acaba roubando a cena da rodada. E foi um resultado importantíssimo para o Souza, né? Porque estava precisando retomar a confiança, que ia se perdendo a cada rodada com resultados ruins, inclusive dentro de casa.
E pelo lado ferroviário me chamou a atenção assim, o posicionamento da defesa, que pelo menos os 2 primeiros gols, os atacantes tiveram espaço para avançar para dentro da área, assim, se quisesse, né? No caso do primeiro gol, não precisou nem avançar, foi um belíssimo gol por cobertura, né? E aí no segundo gol acabou tendo campo à vontade para o ataque do Souza avançar, pegou a defesa do Ferroviário muito avançada, né? Não entendi esse posicionamento dessa forma, ainda mais, talvez esperava-se um Souza muito embaixo, e acabou que o Souza já, elevou a confiança nesse jogo. E no segundo tempo o time pressionou e aproveitou para ampliar e fazer um bom saldo que também era necessário, né? Agora, pelo lado do Souza é manter a pegada, enquanto o Ferroviário tem que esquecer dessa atuação. Péssima partida da equipe do Ferroviário, né? E agora é bola para frente. Vamos ver o que o futuro espera para essas duas equipes. Ferroviário com essa goleada sofrida e o Souza agora retomando a confiança. O Ferroviário que também é SAF, né? Assim como o América e como o Santa Cruz, é outro clube dessa chave que também tem esse tipo de administração treinada pelo português Thiago Zorro. No grupo A4, a União de Tocantins venceu o primeiro jogo, né? 3-0 no Barcelona de Ilhéus. Penedense e Lagarto acabou com vitória dos sergipanos por 1-0. Jequié 2, Juazeirense 3, confronto de baianos. E o mais normal que existe nessa Série D até esse momento é a vitória do Asa, que foi até o Barretão, venceu o Sergipe pelo placar de 2-1. E aí na classificação do grupo A4, o Asa tem 100% de aproveitamento e 12 pontos, 7 gols de saldo, uma campanha impressionante do time de Arapiraca até esse momento, e já abriu 5 pontos de vantagem para o vice-líder, que é o Lagarto, que tem 7 pontos. Depois vem Jequié com 6, e no G4 ainda temos o Juazeirense com 5 pontos. Depois veio União com 4, Sergipe com 4, Barcelona de Ilhéus com 3. O Barcelona de Ilhéus não venceu ainda, e o Penedense tem somente 2 empates, que lhe dão 2 pontos na tabela de classificação, na lanterna desse grupo A4. Felipe, Júnior Viçosa 2 vezes marcou para o Asa, sempre ele, um goleador que está aparecendo com muita frequência nessa Série D. E o Sacramento acabou diminuindo para o Gipão, esse asa que está chamando muita atenção, viu? A gente continua aquela dúvida, né, em relação ao asa, né, se o grupo é abaixo ou se o asa é muito forte, né? Mas se existe essa dúvida, o asa tem que fazer isso mesmo, né? Vencer as partidas e vem fazendo isso, dentro ou fora de casa. Essa vez o Sergipe, que vinha de um bom resultado para cima do Lagarto, no confronto regional, né, aquele 3-0 fora de casa, e agora voltou, digamos, à normalidade, entre aspas, ou sem as aspas mesmo, né? Porque de fato não vem fazer uma boa competição, e agora enfrentou a equipe mais forte da chave, sem dúvida alguma, e conseguiu aí, e perdeu, né, mais uma vez. O Júnior Viçosa também acho que se encaixa muito com o Thiago Galhardo. Claro que a diferença dele, né, ele tem uma questão sentimental com o grupo que o revelou, né, o Asa, volta agora depois de fazer carreira, mas vem sendo bem também impactante na campanha, né? São 5 gols marcados já desde o início da competição, e vem sendo bem importante, né? Assim como não, né? Ele também tem a companhia do Marcelo Toscano, que também é outro famoso aquele, mas ele vem se sobressaindo bem no time, no geral, né? O Asa está bem encaixado. Acho que não é exagero nenhum falar que é uma contagem regressiva para ver quando a equipe vai se classificar. São 8 pontos de vantagem para o quinto colocado, com 4 rodadas. É muito ponto, é uma diferença muito grande. Perdão, para o quinto colocado, como eu falei. E o Asa agora, acho que entra numa contagem regressiva realmente para ver quando vai se classificar, né? E daí tem aquela preocupação de não perder a pegada, porque quem vir do quarto, assim, a perspectiva é que seja líder, né? Quem ser o quarto grupo A3 será um candidato muito forte também para enfrentar o Asa, né? Então, o Asa já tem uma preocupação lá para frente, mas não tem como fugir disso pensando na diferença entre as equipes que tem como adversário no grupo. Eu acho que o Asa tem 2 preocupações aí. A primeira é de não baixar o ritmo, coisa que já aconteceu em outras edições, que o Asa teve um início muito bom
e depois teve uma queda de produtividade ao longo da primeira fase, passou por alguns perrengues e no final se classificou. E o segundo, que aí já é uma coisa que não cabe ao Asa modificar, porque o Asa caiu nessa chave A4, no qual a gente está vendo que a equipe é muito superior aos demais. Né? Que talvez uma primeira fase com um nível um pouco mais baixo, você vai e pega o quarto colocado do grupo A3, que está num nível muito alto, ainda assim é um confronto muito difícil. Não dá para baixar a guarda pelo fato de ser líder do grupo. Eu diria até que confronto equilibradíssimo. Talvez seja o confronto mais equilibrado entre primeiro e quarto colocado. Né? Então, infelizmente, esse segundo ponto, o Asa não pode fazer muita coisa. Né? É manter a pegada mesmo. E sobre esse jogo do Sergipe contra o Asa, eu queria destacar que eu prefiro até não usar o discurso de voltou à normalidade, porque eu acho que o timing da reação do Sergipe não foi também dos melhores. Né? Acabou reagindo num confronto contra o Lagarto, uma vitória importantíssima por 3-0 fora, só que pegou logo o Asa na sequência, também não teve sorte, né, para manter a pegada da reação. E o Asa, no primeiro tempo, já fez o resultado, né, construiu sua vantagem. E aí eu vou até destacar, talvez seja um lado positivo do Sergipe, que foi um time que ensaiou, tentou pelo menos ensaiar uma reação, não foi aquela equipe que se abateu fácil, né? Uma equipe de futebol pobre que a gente já viu em outras rodadas. Eu acho até que o Sergipe tentou fazer frente ao Asa, né? Talvez seja um sinal de reação, talvez é um momento de não se abater com esse resultado e tentar enxergar alguma coisa positiva desse jogo. Eu acho que o time do Sergipe tentou reagir, conseguiu descontar, poderia ter brigado pelo empate. Eu acho até que o Asa poderia ter sofrido menos, talvez fica aí a crítica à equipe alagoana, né? E também destacar na equipe do Sergipe que teve uma estreia aí que foi do Felipe Pará, que saiu embaixo do Rio Branco, né? Chegou aqui no Rio Branco com camisa 10, expectativa que fosse entregar tecnicamente, acabou perdendo espaço no time, chegou a ir para o banco na reta final do Capixabão, né? O Rio Branco tinha como esquema ele no meio campo, acabou adotando um esquema de 3 volantes na reta final do estadual. Então vamos ver se o Felipe Pará agora no Sergipe tenta recuperar o bom futebol e consegue capitanear aí a equipe do Sergipe em busca de uma classificação, né? Não vou usar a retomada daquela palavra, né? Para no torcedor do Sergipe não ficar chateado, né? Dessa vez eu me livrei de falar isso. Eu vim repetindo isso, não estava legal. Não pode. E só para a gente, antes do intervalo, destacar ainda sobre o Asa, né, que é um trabalho que é continuado do ano passado, do Raniel Ribeiro, né, que chegou no mata-mata, segue no Asa, foi vice-campeão alagoano e vai fazendo aí uma boa campanha, trabalho de quase uma temporada fechada aí do Raniel Ribeiro sob o comando do Asa, ele que foi vice-campeão da Série D pelo Campinense em 2021. Agora a gente vai para o nosso intervalo rapidinho e depois a gente volta falando dos outros 4 grupos dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com essa edição 149 do Quarta Categoria, Casa da Série D do Mundo dos Podcasts. Passando mais uma vez para lembrar que vocês que sigam a gente no @pcategoria, tanto no Instagram quanto no X, né, que é o antigo Twitter. A gente está sempre trazendo conteúdo por lá, com algumas collabs aí com alguns parceiros nossos também, trazendo muito conteúdo de Série D do Campeonato Brasileiro. Também lembrando que você compartilhe os nossos episódios que estão nos tocadores do podcast e também no YouTube, né, para fazer a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro, um campeonato que abrange todos os estados e gente de
de todas as regiões, todos os estados, um número imenso de pessoas que participam trabalhando, sejam nos clubes, como jogadores também, jogadores funcionários dos clubes, e a imprensa também que acompanha os times desses que disputam esse campeonato, né? Faça essa palavra chegar mais longe para que a Série D tenha cada vez mais prestígio dentro do futebol brasileiro. E também fala para todo mundo que a gente está em exibição no canal Nosso Futebol, né? Desde 2024, o quarta categoria também faz parte do Nosso Futebol, trazendo aí o que há de melhor dentro dessa Série D do Campeonato Brasileiro e já fazendo uma antecipação para os times que serão vistos no futebol do Nosso Futebol na sequência, né? Porque o Nosso Futebol transmite todas as partidas da Série C e a gente está vendo aí nessa temporada, por exemplo, o Maringá com um ótimo início de competição, Retrô e Itabaiana brigando um pouco lá embaixo, o Anápolis também mais na parte de baixo, mas no ano passado a gente teve 2 times que subiram direto, Atlético e Ferroviária, por exemplo, a gente tratou aqui no quarta categoria de 2023 e em 2024 eles estavam na tela do Nosso Futebol com seus jogos transmitidos e conseguindo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, seguindo agora o nosso giro pelos grupos, né? A gente vai para o grupo A5, que teve a vitória do Goianésia sobre o Goiânia por 1-0. Porto Velho venceu a primeira, bateu a Aparecidense por 3-1, resultado mais outro dos resultados surpreendentes da rodada. Luverdense e Ceilândia fizeram o duelo dos times que tinham 100% de aproveitamento antes de começar a rodada, empataram 2-2. Capital e Misto acabou com um empate por 1-1, e esse empate acabou causando a demissão do Roberto Fernandes pela equipe do Distrito Federal, que foi buscar o Felipe Suriano 13 para assumir o comando aí nessa sequência de Série D para o grupo A5, né? O Capital que vai decepcionando bastante, a gente vê isso na tabela de classificação, que tem o Ceilândia na liderança junto com o Luverdense, com 10 pontos cada um, a Aparecidense, apesar da derrota, tem 7, o Misto chegou aos 5 pontos e fecha o G4, o Capital está com 4 pontos apenas, 2 derrotas já em 4 rodadas, Goiânia 3 pontos, Porto Velho 3 pontos, Goianésia 3 pontos ganhos também. Todas as equipes dessa chave venceram pelo menos um jogo, Felipe. E aí a gente vai trazer, claro, esse empate do Misto com o Capital. O Capital venceu, o Capital abriu o placar com o Wallace Pernambucano em cobrança de pênalti e o empate do Misto saiu aos 58 minutos do segundo tempo, quando o Otávio aproveitou ali um bate e rebate na área para deixar tudo igual e tirar o emprego do Roberto Fernandes. E esses acréscimos, né, só foram desse tamanho porque o pênalti demorou muito para ser cobrado, né? O quarto árbitro que avisou, digamos, o árbitro sobre a penalidade em cima do Wallace Pernambucano demorou 10 minutos para a confusão se apaziguar, para daí ele mesmo bater e fazer 1-0, né? Parecia que caminharia para uma vitória, né, que seria muito importante para a equipe se recuperar, né? Não só se recuperar, acho que nem deu tempo de se recuperar, de começar mesmo a fazer uma boa campanha, porque não teve isso ainda na disputa. E acabou que essa parada longa rendeu acréscimos muito grande, um acréscimo grande, e acabou que o Otávio fez o gol de empate aí aos 58, cravado inclusive, a gente vê pelo placar. Não tão cravado porque passou um pouquinho, mas acabou que o Misto conseguiu um bom resultado fora de casa. O Capital agora aposta no Felipe Surian, um treinador que conhece muito bem a Série D, foi campeão lá atrás, em 2016, ano do primeiro guia da Série D, inclusive. Uma trivia só para vocês aí. E acaba que agora vai ter a experiência dele para tentar, e assim, mostra a força do Capital também financeiramente, né, porque ele foi atrás de um treinador empregado, na Série D, inclusive, e tirou esse treinador para treinar a equipe lá no Distrito Federal. O Capital, né, como você citou, né, um time financeiramente muito forte, mas que parece cambalear agora nesse início, muito parecido com o Barra no passado, né? E talvez seja um caso para se inspirar para reverter essa situação, já que não se esperava que estivesse em quinto lugar, mesmo com 4 rodadas, né? Ainda mais com a diferença de pontos para os líderes, né? O Luverdense e o Ceilândia, que acabaram empatando, mas a distância de 6 pontos não era esperada também, né? Esperava que o time estivesse no G4 já, lutando por coisas melhores do que o quinto lugar, e essa inconsistência que demonstra na competição nesse início. O Capital ainda não virou a chave para a competição, né? Foi algo que a gente comentou no episódio passado, né, que teve
confronto de Copa do Brasil, né? Então era natural que ainda tivesse dividindo as atenções, só que já tomou uma sapecada já no primeiro jogo contra o Botafogo, então acho que era já a hora de tentar na Série D já focar suas atenções, e por pouco não conseguiu uma vitória, mas acabou sofrendo segundo no finalzinho, resultado péssimo. E quem conseguiu virar a chave no grupo foi o Porto Velho, né? Finalmente conseguiu um resultado digno do que se espera do Porto Velho, por toda a condição financeira, pela campanha que fez no ano passado, e conseguiu a vitória contra um velho conhecido, que é a Aparecidense, né? Bateu o time goiano por 3-1 jogando em casa, né? 2 gols de Emerson Bacas, ídolo do Porto Velho, e França, que saiu de vilão e foi para herói da partida, né? Acabou abrindo o placar com gol contra dele, né? Para a Aparecidense, logo no início do jogo. E o Porto Velho mostrou o poder de reação típico de um time que a gente espera que brigue por algo. Assim, demorou para mostrar esse poder de reação na competição, mas apareceu finalmente. E Emerson Bacos foi o responsável por fazer essa reação, né? Conseguiu empatar a partida ainda no primeiro tempo, né? Virou o jogo com chute de fora da área também, assim como no primeiro gol. E o França, né, apareceu na área para poder ser o herói da partida, garantindo o resultado, né, fazendo aquele gol que mata o confronto. E o Porto Velho é meio que uma pedra no sapato dos goianos, né? Embora acho que é o seu terceiro confronto entre as equipes, o Aparecidense até já tinha ganho do Porto Velho por 3-0 jogando em Porto Velho. Mas em 2021, quando o Aparecidense foi campeão, o Porto Velho conseguiu ganhar jogando em Goiás da Aparecidense, com um gol inclusive de Emerson Bacas, né? Então esse é um cara que gosta de marcar contra a Aparecidense, apareceu mais 2 vezes dessa vez, e bota os primeiros 3 pontos do Porto Velho. Vamos ver agora se o Porto Velho consegue engrenar na competição. Parece desse que é treinada pelo Lúcio Flávio, né? Dirigiu o time na Série C do ano passado e retornou para o clube nessa temporada. O Lúcio Flávio é aquele ex-meia realmente aquele ex-meia mesmo que participou inclusive como treinador da campanha da maior pipocada da história da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Os jogadores do Botafogo tiraram Bruno Lage para que ele assumisse o comando, e o Botafogo acabou desperdiçando uma distância de 13 pontos ali para o Palmeiras e acabou perdendo o título depois, tanto que acabou sendo substituído ainda no final pelo glorioso Thiago Nunes. Voltando para a Série D, Grupo A6, Boa Vista venceu o Maricá por 2-1. O Pouso Alegre fez 1-0 no Nova Iguaçu, vencendo uma das grandes decepções aí dessa primeira fase. O Porto Vitória venceu o Água Santa por 2-0 nessa vitória capixaba, e o Rio Branco do Espírito Santo foi até São Paulo para enfrentar a Portuguesa e acabou perdendo por 2-1. E aí a tabela desse grupo A6 ficou com a Portuguesa na liderança com 7 pontos, mas dividindo o mesmo número de pontos com Pouso Alegre e Boa Vista, e o Rio Branco, apesar da derrota, tem 6 pontos e ainda está no G4, mas tem o Água Santa com 6 pontos, Porto Vitória com 5, Maricá com 4 e Nova Iguaçu com 2 pontos. Esse é um dos grupos certamente mais equilibrados aí que a gente tem nessa primeira fase. E aí, Marcos, a gente teve 2 gols do Cristiano para a Lusa e o Luiz Fernando descontou para a equipe capixaba nessa derrota aí para a Lusa, nesse jogo bastante difícil jogado em São Paulo. Foi um jogo que exigiu bastante da equipe do Rio Branco, principalmente defensivamente. Eu achei até que na maior parte do confronto até foi bem, conseguiu segurar a Portuguesa, mas não dá para não destacar as 2 falhas da defesa que decidiram a partida. No primeiro gol do Cristiano, eu achei que o Theo Krieger, que é zagueiro, mas está jogando de lateral esquerdo desde o Capixabão e assumiu bem a posição, e deixou uma avenida para o Cristiano poder dominar e finalizar muito bem. E aí também destacar a falha do Neguete também, né? Espalmou para dentro do gol, né? Para não dizer que não espalmou. E no segundo gol, né? No meio desses 2 gols ainda teve o gol de empate do Rio Branco, que deixou ainda a partida em aberto. Eu acho até que o Rio Branco, mesmo jogando fora de casa, até chegou a incomodar bem a Portuguesa, né, quando foi ao ataque. Aí você está vendo o gol de empate, né? Destacar até a boa presença da torcida do Rio Branco aí no Canindé. No gol da vitória da Portuguesa, foi marcado de pênalti pelo Cristiano, né? O zagueiro não pode fazer um pênalti igual fez, né? Agarrar o adversário dentro da área da forma como agarrou.
acho que um pênalti bobo, e o Cristiano converteu bem e deu números finais à partida, né? Eu até diria que é uma derrota normal do Rio Branco jogando fora de casa, mas acho que aos poucos já dá para ir cobrando certas evoluções. Eu falei lá desde a primeira rodada que está chegando peças, né? O time vai se encontrando aos poucos, mas já é a segunda derrota do Rio Branco na Série D e a segunda no qual há uma falha do goleiro, né? Tivemos esse pênalti que evitou um resultado até melhor e que fosse até talvez mais justo para o que foi a partida, né? Então acho que também, ao mesmo tempo que dá para entender alguns resultados, também dá para cobrar certas atitudes do time. E aí eu queria também destacar que a gente está gravando após o jogo da Copa Espírito Santo. Rio Branco jogou nesta terça-feira contra a Desportiva, embora não tenha sido o mesmo time que enfrentou a Portuguesa, mas tiveram jogadores que, se não foram titulares em algum momento, né, na temporada, foram jogadores que foram contratados para a Série D. Nós tivemos o Neguete jogando essa partida, o Dudu que foi titular no estadual, Carbonieri titular no estadual, Nenê Bonilha contratação, Maranhão atacante do título estadual, entre vários outros. O Lucas que chegou para o ataque também, que veio, passou pelo Botafogo da Paraíba, também jogou essa partida. Não tinha necessidade nenhuma de botar um time com vários atletas, se não são titulares, mas com potencial de serem titulares, numa partida de uma competição que para o Rio Branco já não vale mais nada. O Rio Branco já tem vaga na Série D, já tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem, e o pior, o time ainda saiu derrotado por 4-0 para o maior rival. Né? Acho que acaba jogando uma pressão desnecessária para cima do Rio Branco, que tem que focar suas atenções na Série D, né? Acho que agora vai vir uma cobrança ainda maior e por conta de uma derrota que não fazia, de um jogo que não fazia sentido lançar tantos jogadores com potencial de titularidade, né? E ainda por cima, pela sequência, você teve um jogo contra a Portuguesa duro, fora de casa, pega o maior rival no meio de semana, e aí no próximo final de semana volta a São Paulo para enfrentar o Água Santa. Então uma sequência duríssima e não precisava disso. Né? Mas vamos ver como é que o Rio Branco vai reagir essa semana, porque está muito em baixa. E só para comentar rapidamente sobre o Porto, a vitória do Porto por 2-0 contra o Água Santa no Kleber Andrade, né? Destacar que ainda poderia ter sido um placar mais elástico. Eu pude acompanhar a partida e o Porto Vitória perdeu várias chances de fazer um saldo de gols ainda maior. Mas, mais importante do que isso, né, do que poderia ter sido mais elástico, é pensar que agora o time já não sente mais o peso da busca pela primeira vitória na competição. Agora é dar sequência. O elenco tem potencial, né? No Capixabão tinha um elenco muito forte, embora não apresentasse um bom futebol, né? Agora é hora de ir evoluindo aos poucos, ganhando confiança na competição. Né? Essa vitória foi importantíssima para isso. E só para pontuar sobre a Portuguesa, antes do Felipe falar, muita gente pode estar estranhando, né, pelo começo da temporada e que está chegando agora para ver a Série D, que a Portuguesa está jogando de novo no Canindé, porque há expectativa de uma reforma na casa de 500 milhões de reais, R$500 milhão para o Canindé, né, por conta dessa chegada da SAF, a modernização do estádio, mas porque o Pacaembu está sem os laudos necessários e teve uma negociação com uma prefeitura que agora eu não vou me recordar o nome da cidade, que não deu certo. A Lusa vai jogar a Série D no Canindé e as obras vão começar lá no mês de outubro, só depois, então, que acabar a Série D do Brasileiro. Então, a Portuguesa segue jogando no seu estádio nessa Série D. É só corrigir aqui o Edson, antes de passar para o Felipe, eu falei Lucas, o jogador é Vitor Leque. Eu falei do Botafogo, me veio o Lucas, acho que... Aquele da semana passada. Isso, correção aqui. E a cidade que você falou é Santana do Parnaíba, né? Onde tinha o SCA Brasil, que acabou se licenciando, e tem um estádio muito bom lá na cidade. A gente falou sobre o Nova Iguaçu ser uma decepção, né? Por outro lado, o Pouso Alegre é uma surpresa, né? Acabou que se enfrentaram nessa rodada. O Pouso Alegre fez 1-0 e se teve falha no jogo do goleiro do Neguete no Rio Branco, né? Teve uma falha bizonha do Lucas Maticori do Nova Iguaçu, né? Que num cruzamento, uma bola rasteira, né? Que veio da linha de fundo. Ele não conseguiu segurar a bola, uma bola fraca até, e acabou que sobrou no pé do Thiago Rubim para ele fazer 1-0
para o Pouso Alegre, uma campanha muito boa para esse início, né? Não é um time que tinha uma expectativa grande para a competição, sempre salientando que é início, né? Mas até mesmo para início não se esperava esse desempenho, e acabou que conseguiu fazer 1-0 aí, Pouso Alegre, que duas equipes, né, que se apostavam muito lá atrás, digamos. A Pouso Alegre, quando subiu para a Série D, tinha uma aposta do projeto da equipe, que parecia bem consistente, né? Parecia muito que o Atlético conseguiu, mas acabou que o Pouso Alegre logo voltou. E o Nova Iguaçu, né, que carrega esse peso de decepção muito pela campanha que fez ano passado, não só na Série D, mas principalmente no Carioca, né, onde foi vice-campeão. Fez uma boa Série D, conseguiu passar de fase, mas perdeu para a Inter de Limeira logo no primeiro mata-mata. Dessa vez chegava aí com uma expectativa também. É o time que está muito fora do equilíbrio da chave, né? Não tem nenhuma vitória, mas também por esse equilíbrio acaba que tem a distância para o quarto colocado não é tão grande assim, mas não vai se resolver com uma rodada, né? Já que é de 4 pontos para o quarto colocado. Então, o Nova Iguaçu tem esse sinal vermelho, né? Para se recuperar logo. E o time carioca que vem fazendo uma boa campanha, que não era tão aposta assim, é o Boa Vista, né? O Maricá, que parecia bem para fazer isso, também não tem um bom início, apesar de ter uma vitória, já estar perto do G4 também. E agora a gente passa para o grupo A7, né, que tivemos aí o empate entre Monte Azul e Cianorte por 1-1. O Operário também ficou no 1-1 com o Itabirito. O Uberlândia venceu o Goiatuba por 2-1 e o Cascavel fez 2-0 na Inter de Limeira. Cascavel conseguindo aí sua primeira vitória na competição. E aí na classificação desse grupo A7 a gente tem o Cianorte com 8 pontos, Inter de Limeira com 7, Itabirito com 6 e Operário com 5 pontos, fechando a zona de classificação. Depois vem na sequência Goiatuba com 4 pontos, Uberlândia também com 4, Cascavel também com 4, e o Monte Azul é o lanterna da chave com 3 pontos, mas ainda sem vencer nenhuma partida. Parece que o Cascavel resolveu reagir, Felipe. Tá mutado. Pois é, o Cascavel, né, vinha muito em baixa, né? A Inter de Limeira vinha com bons resultados, né? Era uma das líderes da chave. Ainda é, né? Não perdeu esse segundo posto ainda. Mas como a gente está vendo, né? Contou muito com a ajuda do Saulo, aquele mesmo Saulo, ex-Corinthians, perdão, ex-Santos, ex-Ituano, que infelizmente para ele tem muitas falhas grotescas na carreira, e acabou que dessa vez novamente aconteceu isso, né? Destacar o Michel, que fez esse gol aí, que também a gente pode discutir se daria para pegar ou não, mas mais mérito do Michel nessa jogada. Destaca também o Lucas Lourenço, né, meio campo, que foi muito bem, foi escolhido o melhor jogador da partida pela torcida, conseguiu ali dominar o meio campo para ter a chave para conseguir fazer o bom resultado. Como eu citei, o Cascavel jogou o melhor, jogou bem, mas agora precisa aí manter isso, né? Veio a primeira partida foi aquela derrota por 4-1, 4-0 contra o Goiatuba, né? Então, a primeira impressão em casa foi horrível, tanto que a arquibancada reflete isso, né? Já que estava bem vazia para o padrão do Cascavel, consegue fazer um bom público lá no Olímpico. E esse resultado pode ser um início aí, né? Tem que ser um início, caso a equipe queira se recuperar, para também chamar o público de volta, a torcida de volta, já que a torcida está bem desesperançosa ainda com o time, apesar dessa vitória contra a Inter de Limeira. Cascavel e Inter de Limeira foi mais um dos resultados surpreendentes da rodada. E um resultado que não é surpreendente, né? Mas tem mais um significado de recuperação, né? É do Uberlândia. Bateu o Goiatuba em casa, acho que é um resultado até normal, né? Mas o momento melhor na competição até então era do Goiatuba. Mas o Uberlândia não quis saber e conseguiu uma vitória importante aí por 2-1 contra o Goiatuba. E foi uma vitória dramática, né? O Uberlândia saiu na frente com um golaço de Guilherme Pires de bicicleta. Acho que para mim o golaço do campeonato até agora. Foi um belo lance do atacante do Uberlândia. E aí Alex Henrique, aquele ex-aparecidense, conseguiu empatar para o Goiânia e ele teve a chance da virada, só que acabou batendo o pênalti muito mal, recuando a bola para o goleiro da equipe do Uberlândia.
e de pênalti foi aí que o Uberlândia conseguiu a vitória com o gol de Fernandinho. E mesmo com todo o drama, o que importa foi os 3 pontos chegarem, e ia ser péssimo se o Uberlândia não conseguisse essa vitória, porque o time vem de uma derrota em casa para o Operário por 3-2. Imagina não sair com esses 3 pontos diante do Goiatuba, ia deixar a equipe ainda mais desacreditada na competição, né? E para ajudar ainda, os resultados da rodada fizeram com que ninguém disparasse no grupo. Então o Uberlândia, eu diria, tá uma distância segura do G4 mesmo, ainda fora dos 4 primeiros classificados, né? Não está tão longe de atingir esse objetivo, né? Então dá uma bela de uma tranquilizada pelos lados do Periquito, lá de Minas Gerais, né? Exatamente. Agora a gente vai para o grupo A8 para a gente encerrar, né? Que teve a vitória do São Luís por 1-0 sobre o Brasil de Pelotas, confronto de gaúchos, assim como o Guarani de Bagé, que venceu o São José por 1-0. O Marcílio Dias fez 1-0 no Joinville e o Azures perdeu por 1-0 em casa para o Barra. E aí temos a classificação desse grupo A8 com o Barra assumindo a liderança com 9 pontos, seguido pelo Joinville, que tem 7. Azures e São Luís de Juí fecham o G4 com 6 pontos. Depois vem São José e Marcílio Dias com 5, Guarani de Bagé com 4, Brasil de Pelotas na lanterna da chave, decepcionando bastante. Aí com 3 pontos ganhos, e Felipe, o Azures começou com 2 vitórias, né? Agora vem de 2 derrotas consecutivas, time bem inconsistente, né? Nesse início de Série D. Exato, né? Essa seria muito destaque, inclusive, né? Depois dessas 2 vitórias, veio as 2 derrotas. O Azures, e assim, o Azures Joinville, né, que vinham fazendo uma campanha de liderança, mas o Barra vinha ali colado e agora teve uma vitória muito importante também, né? O time venceu dentro de casa as 2 partidas, não tinha vencido fora ainda, essa foi a primeira da partida fora de casa e conseguiu fazer 1-0, né? O Barra parece que entendeu muito bem a competição depois do ano passado, né? Tanto que se a gente for ver a pontuação, no passado fez 16 pontos em 14 rodadas, dessa vez em 4 fez 9, então mais da metade já é do que conquistou em 2024. E agora lidera a chave aí com merecimento, né? Nessa briga que deve acontecer entre o Barra, Azures e Joinville. O Azures ainda eu consigo colocar entre os 3 melhores da chave, mas precisa se recuperar, né? Perder dentro de casa não é o que não estava planejado, digamos. Agora vai ter que se recuperar fora de casa para voltar a figurar ali na liderança, quem sabe, né? Mas essa briga entre Barra, Joinville e Azures eu aposto que continua até o final dessa primeira fase. E o Marcílio Dias, Marcos, que venceu o Juventude por 1-0, gol do Milani, resultado também importante aí para o Marinheiro. Pelo lado do Joinville, a derrota acabou sendo fora de casa, né, para um rival ali da região do norte ali de Santa Catarina, né? Acaba que o Joinville ainda segue bem na tabela. Tá aí o gol da partida, foi uma falha aí do goleiro Bruno Pianisola, ex-América de Natal, goleiro capixaba, inclusive, de Guarapari. O resultado, embora tenha sido negativo para o Joinville, eu ainda vejo a equipe do Tricolor seguindo ainda bem na tabela, né? Vai ter um duelo de líderes agora, então é importante que a equipe busque esse resultado, né? Mas acho que talvez o ponto negativo, não, além de ser uma derrota, é de você acabar recuperando um adversário que tem uma certa tradição também na competição, que é o Marcílio Dias, e era um adversário que estava mal, estava precisando tirar esse peso da primeira vitória, tendo em vista os últimos resultados, conseguiu até empate bom contra o Guarani de Bagé, mas já teve tropeço dentro de casa, teve uma derrota para o Barra na rodada anterior, depois que veio com um apagão logo no início do jogo. O Marcelo Dias tomou os 2 gols da derrota, logo com 10 minutos de jogo já estava perdendo por 2-0. Então precisava retomar confiança e essa vitória deu a confiança que o Marcelo Dias precisava. Nesse sentido, o Joinville tem que abrir o olho, né? De não ser aquela equipe que vai recuperar as equipes que estão na parte de baixo. Mas ainda segue bem na tabela. Agora precisa fazer o dever de casa para apagar esse jogo da memória.
Marcelo Dias, do Vaguinho Dias, né, que ano passado bateu na trave no acesso com a série, com o 13, né, na Série D, perdeu para o Itabaiana, e na entrevista coletiva de apresentação dele, ele disse que um dos motivos foi por não poder contar com o Milani, zagueiro que estava no Galo com ele no ano passado, e que desfalcou o time porque estava lesionado, e foi o Milani que fez o gol dessa vitória aí contra o Joinville. Passados os 8 grupos, claro, temos a seleção da rodada. Tá aí, Felipe? Essa seleção, né, foi bem difícil de fazer, porque teve muito jogador que fez 2 gols, acabou que ficou fora, não teve como. Inclusive os meias fizeram 2 gols também, né, um time sem volantes, com 4 atacantes. Então, o Louco Bielsa aprovaria muito essa escalação minha aí. No gol, Careca do Altos. Careca do Altos ficou estranho, né? O Careca, jogador do Altos. Na zaga, Paulinho do Asa, Alberti do Altos também, e o Milano e Marcelo Dias, inclui também o Fernando Ceará do Souza. No meio campo, Cristiano da Portuguesa e o Emerson Bacas do Porto Velho no ataque. Jaime Tatu Luso, Thiago Galhardo do Santa Cruz, Júnior Viçosa do Asa e o Diego Ceará do Souza, que para mim foi o destaque da rodada. E o treinador foi o Luiz Carlos do União Guaraguainense. Ele estreou no jogo, conseguiu fazer 3-0 para cima do Barcelona, uma boa vitória aí. O União, que não vencia um jogo de Brasileirão há 30 anos, já disputou a Série C lá atrás, estreia a Série D desse ano, então essa é a seleção da rodada. Muito bem, então a gente vai chegando a essa final de episódio aí do quarta categoria, e eu deixo o espaço já agradecendo ao Felipe e ao Marcos para as considerações finais. Assim, esperar, né, que as transmissões da Série D, né, se proliferem mais, né, que a gente tenha mais acesso aos jogos. Infelizmente, né, até a nota da CBF faz questão de afirmar que tudo que acontecer de ruim, não falando com essas palavras, né, tudo que acontecer de errado nas transmissões é culpa dos clubes, né. Tanto questão, inclusive a questão financeira, né, já que o prejuízo, os custos todos são financiados pelos clubes para atender a transmissão. Então, não tem apoio da entidade que faz o futebol, demonstra muito o quanto a Série D está de lado pela CBF, também pelo presidente, né, que está envolto em polêmicas aí. Contratou, né, anunciou o Carlo Ancelotti, né, foi uma notícia boa, querendo ou não, mas de fato a Série D, que é a base do futebol brasileiro, segue sendo maltratada, e isso demonstra muito bem nessa nota que a CBF soltou, né, foi uma liberação, mas com aquela lavando as mãos, né? Não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, não vou ajudar em nada, os clubes que se virem para fazer as missões, a gente espera que consigam fazer, porque também é importante para o time, para a torcida e para os jogadores também, ter essa visibilidade, mas de fato é uma pena que a Série D ele não reúna tudo em um canal apenas, né? Que a CBF podia fazer, inclusive, já que tem dinheiro para isso. Imagina se uma porcentagem desses 31 milhões de reais que o Ancelotti vai receber em um ano, porcentagem pequenininha, fosse para ajudar os clubes para transmitir a Série D, né? Pois é, acho que talvez indiretamente, né? Acho que a frase do Edinaldo acaba não sendo tão errada, né? A frase aí, pelo menos a tirada de responsabilidade da CBF na questão da transmissão, né? Talvez não seja tão errado, porque os clubes eles não elegem o Edinaldo, mas elegem os presidentes da federação que escolhem o Edinaldo. Então, talvez ali fazendo uma escadinha, talvez ele não esteja tão errado no sentido de tirar a responsabilidade. Alguma responsabilidade os clubes têm nessa situação, sim. Né? Mas é lamentável de qualquer forma a fala feita para tirar a responsabilidade de uma competição que nem sequer tem o cuidado, a CBF tem o cuidado de tratar. Mas fora isso... Marcos, só para fechar esse parêntese da transmissão, e é bom lembrar que a permissão das transmissões são pelos canais próprios dos clubes. E, por exemplo, os clubes que haviam fechado com a Gold, que teriam uma transmissão profissional, assim, uma transmissão de alto nível, eles foram impedidos de fechar esse contrato justamente porque a permissão se designa exclusivamente às redes sociais, aos canais dos próprios clubes.
E aqui, por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente tinha a TVE transmitindo a Série D do ano passado, os jogos das equipes capixabas, e esse ano não vai poder nem ter isso, aí fica por conta dos clubes mesmo, né? Situação lamentável. Por fim, agradecer por mais um episódio de quarta categoria, e aí destacar que no episódio anterior eu falei sobre o Brasileiro Feminino da Série A3, que agora chega na fase de oitavas de final, né? Temos aí confrontos como o Operário do Mato Grosso do Sul e Galvez, um confronto típico de Série D, inclusive, né? Poderia muito bem acontecer na quarta divisão. Tem o Rolim de Moura enfrentando Vila Nova de Goiás, Brasil de Farroupilha enfrentando Pérolas Negras, Itabirito e Coritiba, Ceará e Ipiranga do Amapá, Tunaluso e Atlético do Piauí, Juventude do Sergipe contra União Desportiva Alagoana, Ipojuca e Docimel. Acabou não dando para o Prosperidade aqui do interior do Espírito Santo, que fez uma boa campanha, né? Mas está aí as oitavas de final da Série A3 feminina, que assim como a quarta divisão do futebol brasileiro, também passa por esse tipo de perrengue com relação à transmissão, apoio, enfim. E olho no Atlético Piauiense. Muito investimento aí do time do Piauí para tentar subir para a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. E é isso, a gente vai encerrando assim a edição 149 desse quarta categoria, agradecendo todo mundo que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem voltaremos falando sobre mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A todo mundo que nos acompanhou, um abraço e até a semana que vem.